Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da primeira semana do Advento. E o texto de hoje se encontra lá em Isaías, no capítulo 26, versículos de 1 até o 6, que nos diz assim: Naquele dia cantarão este canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abriu as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. E tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Hão de pisá-la os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Amados irmãos e irmãs, o profeta Isaías, nesse capítulo 26 especificamente, ele está falando de um belo cântico que o povo, que residia em Jerusalém, iria um dia cantar. Então é como se o profeta, de algum modo, enxergasse que caso o povo, de fato, largasse toda a vida errada, os pecados que eles cometiam, era exatamente isso aqui que estaria na boca deles. E vamos analisar o que estaria na boca desse povo, né? Primeira coisa, uma cidade fortificada é a nossa segurança. Por que essa visão, né? Naquele tempo, muitas invasões aconteciam. Então era preciso criar fortes nas cidades, né? Grandes muros cercando as cidades, inclusive também antimuros também. Então, o profeta meio que diz o seguinte: olha, nós vamos ficar felizes porque estaremos seguros, porque no final das contas, Deus é que vai nos proteger. Essa é a compreensão. E aí depois, a próxima parte, né, vai ser dizer o seguinte: abrir as suas portas para que entre um povo justo, que cumpra a palavra, né? Então, o profeta Isaías começa a enxergar que no futuro, de fato, aqueles que buscam ser fiéis então à palavra de Deus, aqueles que não desviam-se para a direita nem para a esquerda, vão então habitar em Jerusalém. Em outras palavras, Jerusalém será então purificada. Digo isso porque em outros momentos dentro da profecia de Isaías, nós vamos perceber que ele critica a idolatria, ele critica as desordens, ele critica, a exploração que acontece por parte de lideranças. Então, o profeta, enxergando essa realidade, ele quer dizer às pessoas: olha, se nós buscarmos de fato a santidade, tudo isso aqui de fato vai acontecer. E tudo isso pautado na confiança em Deus, que é o que aparece no versículo 3. E aí, aparece agora uma frase que eu acho que ela é marcante para nós nesta quinta-feira. Esperai no Senhor por todos os tempos, o Senhor é a rocha eterna. Amados irmãos e irmãs, o que significa esperar em Deus? Muita gente acha que esperar significa viver uma vida sem atividade, cruzando os braços, deixando Deus fazer tudo. Isso não é esperar em Deus. Esperar em Deus é fazer sim a sua parte, mas sabendo que quem tem a última palavra é Ele. É sabendo que os grandes que muitas vezes nos perseguem, que planejam mal contra nós, eles não têm a última palavra. É isso que significa esperar em Deus. Eu não espero nos homens, eu não confio nos homens, eu não coloco os homens em primeiro lugar, mas sim o próprio Senhor. E Ele é a rocha eterna. É muito bonita essa expressão rocha eterna, porque a rocha traz a característica de segurança. Você pode construir uma casa sobre a rocha, mas não é uma rocha que ela vai com o tempo perder, por exemplo, o seu valor, mas é uma rocha que tem características de eternidade. Deus é a nossa rocha eterna. E aí o próprio autor vai colocar ainda isso: ele derrubou aqueles que são orgulhosos e vai permitir com que quem pisa em Jerusalém sejam os pés dos humildes. Olha que coisa bonita. E agora, quando a gente entende que Jerusalém é uma prefiguração, digamos, é uma imagem do céu, agora é que a coisa fica mais bela ainda. Não são os orgulhosos que herdarão o céu. Não são aqueles que pisam nos outros que herdarão o céu, mas aqueles que são humildes. E o que significa ser humilde? É aquele que reconhece que é nada, que precisa de Deus, que depende de Deus. A humildade significa reconhecer que eu sou pó e ao pó um dia eu retornarei.
A palavra de Deus quer nos indicar que é isso que a gente precisa realmente entender, que para entrar no céu, a chave, a senha é buscar a humildade. É também buscar ser firme no propósito, é também buscar cumprir a palavra, é ser um povo justo. E só consegue ir ao céu aquele que aprendeu a esperar no Senhor em todos os tempos. Nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, esperar no Senhor. Eu finalizo esse vídeo trazendo para você uma pergunta que sirva de reflexão para ti nesse dia de hoje. Nós temos esperado em Deus de fato? Nós temos colocado em Deus a nossa esperança, a nossa confiança? Acho que vale a pena até fazer uma retrospectiva deste ano 2025. Durante este ano, eu coloquei Deus como a minha rocha firme, a minha rocha eterna. Foi nele que eu ancorei os meus sonhos. Foi nele que os meus projetos foram então basilados. Ou será que foi em mim, nos outros? E aí talvez eu chego no final do ano com um monte de projeto fracassado. Talvez porque eu não coloquei Deus como centro de tudo. Amados irmãos e irmãs, a palavra, ela quer nos despertar exatamente isso. Se queremos um dia adentrar na Jerusalém celeste que é o céu, precisamos seguir exatamente o que é colocado aqui para nós nessa primeira leitura. Que a partir desse texto do profeta Isaías, a nossa sede por santidade possa aumentar a cada dia mais. Assim, verdadeiramente, nós vamos estar nos preparando para o Natal do nosso Senhor, que está batendo já as portas, tá bom? Que preparemos o nosso coração para entender que é assim que se vive de fato o advento. É tempo de conversão, é tempo de vigilância e é tempo de buscar ser um povo firme no propósito de fazer a vontade de Deus, tá bom? Amados irmãos e irmãs, você que chegou até o final deste vídeo, já peço a você, se inscreva aqui no canal, é muito importante para que o número de inscritos aumente, porque só desse jeito o YouTube acaba recomendando esse vídeo e os demais outros também, claro, para mais pessoas. E se você puder também, curta este vídeo, deixe seu comentário, porque isso também vai fazer com que mais pessoas possam encontrar este vídeo também, tá bom? E se você que já está acompanhando aqui já sabe, né? Daqui a pouco, às 7 horas da noite, nós vamos estar aqui juntos para estudarmos e meditarmos também o Evangelho que a igreja nos apresenta para esta quinta-feira da primeira semana do Advento. Eu te aguardo daqui a pouco, tá bom? Aqui no canal, 7 horas da noite. Não esqueça.